Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então vem comigo para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu dia e quem sabe eu também te ajudar com algumas dicas para o seu consultório também. Bom dia pessoal, tudo bem? Cheguei aqui ao consultório. Tá um monte de coisa, né? Porque por conta do Covid eu tenho vindo pro consultório só uma vez por semana. Então eu tenho que levar tudo pra casa e de volta. E antes de começar os atendimentos, um café, né? Um cappuccino, na verdade, aqui no meu cantinho do café. Depois, se vocês quiserem que eu mostre aqui um pouco o consultório pra vocês, faça um tour, comenta aqui que eu vou saber que vocês querem, curta, que aí eu também vou entender e mais pra frente eu faço pra vocês, tá bom? Então, um cappuccino para poder começar bem esse dia. The money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Hoje, num modelo um pouco diferente, um estilo vlog, eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre a minha rotina do consultório e mostrar para vocês um pouco como é. Você que tem curiosidade, que tá para se formar ou quer saber mais como é para trocar de área também. Eu vim aqui trazer um pouco de experiência minha sobre isso, né? Como que é esse meu dia a dia e trazer algumas dicas também que foram valiosas para mim, né? E ainda faço uso delas e que fez muita diferença no meu dia a dia e que me ajuda muito a otimizar mais meu tempo. Eu sempre busco chegar no consultório um pouco antes. Nem sempre consigo, nem sempre. Porque às vezes acontece um imprevisto, um atraso, algo que realmente a gente consegue controlar. Mas eu tento chegar um pouco antes para eu conseguir me preparar melhor para o atendimento. Então isso seria uma das primeiras dicas para dar para vocês, que é essa preparação, tanto no dia, mas principalmente no dia anterior. Então hoje, por exemplo, que eu atendo o dia inteiro, então eu vou até a noite, começando agora de manhã, se eu não me engano agora deve ser... Agora são 10h30, eu atendo daqui a pouquinho às 11h. Então, eu vou já me preparando para esse atendimento e hoje eu atendo até às 9h da noite. Então, para eu conseguir fazer esses atendimentos e me preparar bem para essas sessões, antes, ou seja, ontem, eu já reli, já olhei e revisei os casos, né? Porque eu faço sempre uma programação dos atendimentos. E como que é isso? Na verdade, assim, quando eu tenho um paciente, eu tenho ali a demanda dele, a queixa, aquilo que ele está buscando na terapia para ser resolvido e trabalhado, eu já monto, a partir dessa demanda, eu já monto o que vai ser a minha estratégia de tratamento, né? Aquilo que vai ser a estratégia psicológica dentro das sessões. Então, claro que eu não programo sessão a sessão, mas eu consigo já ter uma linha, né? Aquilo que eu vou seguir e vou conduzir o paciente e que muitas vezes acaba mudando, né? Porque a gente tem uma primeira visão, um psicodiagnóstico daquele paciente, mas os conteúdos vão chegando também, além desse período que a gente já faz de avaliação, e também outras coisas do dia a dia do paciente que vai sendo importante pra gente trabalhar na sessão. Mas é importante para mim ter essa linha porque eu sei aonde eu quero chegar com esse paciente, aonde eu quero levar nesse sentido de tratamento. Então, eu sempre busco um dia antes do atendimento, olhar, reler um pouco sobre esse paciente, não uma história de vida, mas dentro dessa linha que eu tô falando para vocês, e também averiguar qual que vai ser a minha conduta, qual que vai ser o que eu vou direcionar, qual que vai ser o objetivo da sessão no dia seguinte. Então eu faço isso com todos os meus pacientes no dia anterior e um pouco antes do atendimento também dou uma revisada. E aí eu vou trazer agora para vocês uma dica que aí seria segunda, terceira, já tô me perdendo aqui nas dicas, não vou nem falar número, de algo que me ajuda muito a ter esse olhar mais fácil para o paciente frente às minhas anotações. Porque para isso, né, eu uso muito as anotações da sessão anterior, porque ali eu já coloco alguns insights que eu tenho, alguma coisa, as tarefas que eu deixei para o paciente da última sessão, então já anoto ali no final. Então eu uso muito isso e antes eu fazia muito uso de caderno. Só que qual que foi o problema? Além, não sei se vocês passaram por isso já, passam ou não chegaram nem a pensar sobre isso, se você ainda não atende em consultório. O maior problema é que eu ficava carregando aqueles cadernos. E por exemplo, acho que se eu não me engano, eu fiz essa troca faz um ano. Que aí eu troquei o caderno pro iPad. E eu já vou mostrar mais em detalhes para vocês, caso vocês se interessem.
Mas antes eu tinha, por exemplo, em um ano de atendimento, eu tinha 2 cadernos que eu tinha que ficar carregando. E eram cadernos que eram importantíssimos, porque ali estavam as anotações das sessões, e ao mesmo tempo eu levava eles para os atendimentos, porque era importante, às vezes eu queria um dado anterior, de meses atrás, às vezes eu precisava do outro caderno, mas ao mesmo tempo eu ficava muito confuso, porque eu não tinha um caderno para cada paciente, eu tinha um caderno para todos os pacientes. Então eu tinha que tentar achar a data, achar a sessão daquele paciente para encontrar a anotação, e aí também, algo que vem adendo a isso, foi minha tendinite. Eu tenho tendinite porque eu escrevo um pouquinho diferente, assim, podemos assim dizer, não escrevo, deixa eu colocar aqui pra vocês, eu não escrevo colocando o dedo, a caneta aqui, eu coloco aqui no meio desses 2 dedos. E isso dificultou muito pra mim, porque eu acabei adquirindo a tendinite e um dia inteiro de atendimento anotando, chegava uma hora que eu não aguentava mais. Então eu vivia com tala na mão, com dor, e aí eu falei, não, deve ter alguma solução pra isso. E aí a solução que eu encontrei foi fazer a troca do caderno pelo iPad. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu faço uso dessa caneta aqui, dessa marca, não é Mechan, eu juro pra vocês, eu comprei ela faz um tempo, e eu fiz uso dela porque o meu iPad é uma geração anterior da que aceita a caneta da Apple, né? Então eu precisei fazer a compra dessa caneta, e sem contar que é muito mais em conta, né, do que uma caneta da Apple. Então, ele vem junto, que você consegue baixar gratuitamente quando você tem a caneta, esse caderno, que na verdade esse aplicativo em que você consegue criar vários cadernos. Eu não vou passar tanto pro lado porque aí tem um caderno dos meus pacientes, esse aqui são de anotações e tudo mais. Mas eu vou abrir aqui um para vocês, porque a gente cria aqui, ó, clicando aqui, a gente consegue criar alguns tipos de caderno, nomear cada caderno, colocar cor. Então isso também me ajuda a achar mais facilmente o caderno do meu paciente. E aí, você entrando, você vai vendo só, aqui tem as páginas. Você pode voltar para uma página anterior, esse caderno que eu criei para mostrar para vocês. Ou também ir para frente, então a gente consegue que tem inúmeras páginas. E aí aqui a gente consegue conectar pelo Bluetooth. Então a caneta fica funcionando, vou mostrar para vocês aqui, ó. E é super tranquilo para escrever. Você não tem grandes problemas, e para mim resolveu muito da minha tendinite, além de facilitar, porque como cada paciente tem seu caderno, eu entro aqui, volto uma página, eu já vejo a sessão anterior, ou outras páginas, além de conseguir anexar imagens, que às vezes aqui eu aproveito e já coloco, tiro foto, por exemplo, do encaminhamento, receituário médico do meu paciente. E, além da segurança, também dá pra gente colocar aqui um marcador, tipo, não, esse dia foi muito importante, específico da sessão. E também tem uma facilidade muito grande pra gente também poder apagar, porque às vezes o paciente chega, não, é tal coisa, não, mudei, não é isso mais, né? E a gente acaba arriscando, né? Eu pelo menos fazia assim. Então, eu acho muito válido esse aplicativo e essa caderna. Claro que tem outras soluções, sem dúvida, mas essa pra mim foi a que coube mais. E além, eu achei legal de trazer essa dica pra vocês, porque essa caneta, ela serve também para quem tem um modelo de tablet, né? Então, algum que seja Android, não seja um Apple, tá bom? Então, eu espero que essa segunda, terceira dica aqui também ajude vocês. Importante que eu queria dar de dica para vocês é ter aí, se possível, os livros que vocês mais usam, né? Então, eu, por exemplo, aqui tenho o livro da Terapia de Esquema, que é minha abordagem, Amor e Pedra, que fala sobre luto, que também eu uso bastante, alguns de TCC, tanto para poder pesquisar alguma coisa específica, né? Então, eu consigo ter aqui os meus livros, tem alguns outros aqui também de TCC, de psicodiagnóstico, para auxiliar no psicodiagnóstico em alguma intervenção. Tem esse, por exemplo, de depressão, que muitas vezes eu empresto para o paciente ou tiro foto de algumas páginas, né, 2, 3 páginas para eles.
Aqui também tem de TCC para casais. Então, são livros que eu considero importante ter em mãos, porque eu tenho muitos livros no Drive, e mais principalmente que eu compro, né? Mas principalmente esses aqui presenciais faz uma diferença na hora ali que você quer fazer algo, mostrar alguma coisa para o seu paciente. Então, isso seria uma dica muito importante, ter os livros assim mais importantes. Eu tenho outros em casa, mas eu trouxe os que eu mais faço uso aqui do consultório. Uma outra dica que eu tenho para vocês é o uso da agenda. É claro, todo mundo usa agenda, a gente precisa, né? A gente trabalha com o nosso horário aqui no consultório. Mas antes eu fazia o uso da agenda de papel. Me gerava muitos transtornos, porque eu tinha que ter um tempo para ir montando aquela agenda e além o paciente desmarcava, então eu tinha que escrever a lápis para eu poder apagar e colocar aquele horário como disponível de novo e agendar um outro paciente. Então isso me gerava ali um transtorno de certo modo. E também o controle financeiro eu tinha que fazer em outra forma. E aí hoje eu uso uma ferramenta, né, um site que é pago, que é para psicólogos, para você poder realizar ali, montar a sua agenda, ter o controle financeiro e se você quiser também anexar testes do paciente, anexar relatório, fazer ali o seu relato de sessão, também, deixa eu lembrar o que mais que tem lá, que tem das funcionalidades. Ah, claro, a principal, que ele também envia para o seu paciente, né, você colocando crédito ali, um SMS para o seu paciente num tempo antes da sessão, relembrando ele da sessão. Então hoje eu não preciso mais ficar tanto mandando para o paciente, oi, posso confirmar a sessão, não sei o quê, porque ele já recebe o SMS falando que ele tem uma sessão comigo naquele dia, naquele horário, e caso ele precise desmarcar para ele entrar em contato comigo. Então isso facilita também a diminuir as desmarcações dos pacientes em cima da hora, ou até mesmo o paciente simplesmente esquecer da sessão porque estava atarefado ou algo lhe aconteceu. E também de eu gastar o tempo ali mandando essas mensagens para os pacientes, vendo que hoje eu não tenho uma secretária. Então essa é uma dica que eu coloco aí para vocês, é muito legal, é muito importante, porque, por exemplo, você consegue ali também ver, ah, não, essa sessão aqui, até tal sessão o paciente já pagou, ou essa próxima sessão, então você consegue colocar o pagamento do paciente, falar como que ele pagou, se foi transferência bancária, se foi depósito, o que que foi, como foi, que valor que foi pago. Então você tem esse acesso mais fácil e também acesso aos dados do paciente que estão ali bem descritos, tá bom? Então essa é uma dica que eu acho assim muito importante e que me ajudou muito, em que eu quebrei muita cabeça para tentar ver uma forma mais fácil de mandar mensagem para os pacientes, ter minha agenda mais organizada, porque eu não preciso mais ficar pagando, eu só clico no meu paciente ali naquele horário que ele tá e arrasto ele um para um outro. É um pouco parecido assim em modelo de agenda com o Google Agendas. A questão é que ele traz essas outras ferramentas para você que para mim fez muita diferença no meu dia a dia. Outra dica que acho que não vai ser grande novidade, mas para mim é muito importante, eu faço muito uso, que é os testes psicológicos, principalmente de personalidade. Se nós temos um aparato, né, um respaldo ali grande para também auxiliar nesse diagnóstico, auxiliar nessa compreensão do paciente, isso faz toda a diferença. Então é muito importante que você tenha aí para oferecer ao seu paciente, sabendo também, é claro, a gente não é aplicador de testes. A sessão, a terapia, aquele momento, ela vai me trazer muito mais dados do que um teste muitas vezes, mas ela é um complemento. Então, os testes, eles são muito importantes, é algo que eu acho que vale super a pena investir. Mas antes, investigue muito sobre o teste, vê a funcionalidade dele, vê se ele te atende naquilo que você quer investigar, porque a gente tem muitos testes, né? Então, os testes de personalidade especificamente são os que eu gosto muito de fazer uso, principalmente os mais completos, que avaliam ansiedade, avaliam depressão. Então, trazem ali um pouco mais sobre aquele meu paciente naquele momento, principalmente quando a gente precisa ter esse dado de forma um pouco mais rápida, de forma mais ágil, ou até mesmo para confirmar uma suspeita diagnóstica. Então, o uso de teste é muito importante também para a gente fazer. Então, invista. Eu sei que às vezes, né, o dinheiro suado dói um pouco de gastar no teste, mas vale a pena. E a última dica que eu trago para vocês é a importância do local do atendimento.
É muito importante que o paciente se sinta bem quando ele chega, que ele entre no ambiente, né? Falando dos atendimentos presenciais principalmente, né? Então, que ele consiga assimilar aquele ambiente como um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. E isso a gente consegue oferecer muito, principalmente com as cores usadas dentro do consultório, com a disposição dos móveis e como é colocado. Então, isso também é muito importante que a gente tenha esse olhar e também faça o consultório um pouco a sua cara. Dentro da terapia de esquema, a gente fala muito sobre a importância de que é uma relação humana entre eu e o paciente, então ele também tem que, de forma limitada, me conhecer, ter acesso a algumas coisas minhas que, pelo menos, ele olhe e fale, nossa, parece você. Então, mesmo que você não tenha o seu consultório, né, seja às vezes dividido com outra pessoa, ou você loque por períodos e tudo mais, é importante você levar alguns elementos que ajude o paciente a entender que aquele ambiente é seu, para que você o caracterize um pouco mais com a sua cara. Porque às vezes também fica um pouco estranho, e eu acho isso muito importante. Quando eu fui montar aqui o meu consultório, olhei cada detalhe, onde ia ser cada coisa, até para isso parecer um pouco mais comigo, mas também principalmente pensando no paciente, para que fosse para ele aconchegante, fosse gostoso. Enfim, se vocês deixarem, eu fico falando aqui até amanhã. Esse vídeo vai ter muitos minutos e não é a ideia, pelo contrário, a ideia era ser uma coisa um pouco mais breve, mas acho que eu não consegui isso. Mas se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar mensagem, pode conversar. Eu também realizo supervisão, então se você quiser também, para entender melhor algumas ferramentas que eu falei, tem alguma dúvida sobre como fazer uma tratativa em algum paciente, pode me procurar que a gente pode conversar e combinar também uma supervisão. E também se você é estudante, quer entender mais a fundo, tem algumas dúvidas sobre a clínica, sobre como funciona, também estou disponível, tá bom, pessoal? Encerrando mais um dia aqui no consultório, já são 21h40, então já ignora essa cara aqui de bem cansada, né? Afinal, como eu falei pra vocês, cheguei aqui bem cedo hoje, foi um dia bem produtivo, foi bom atender os pacientes hoje. Agora é pegar aquela mudança toda que eu mostrei pra vocês quando eu cheguei e levar de volta pra casa, para amanhã atender de casa e não precisar sair de casa em meio a essa pandemia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e tenha sido útil para você. Então se você gostou, dá um like aqui no vídeo, comenta, manda para quem você lembrou, um amigo, colega, psicólogo ou alguém queira fazer psicologia e que talvez tenha interesse nesse vídeo, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, que a gente pode se ver por lá e conversar também mais por lá, e lá também eu coloco muito mais ainda sobre a minha rotina no dia a dia, tá bom? Um beijo, pessoal, obrigada!